Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Amém? E sucedeu que, perseverando ela em orar. Eu quero ficar com essa parte da história para vocês. Irmãos, essa aqui é a história de Ana. Quem aqui já ouviu sobre Ana? Levanta a mão. 90% da igreja, né? É uma história muito conhecida. A palavra de Deus diz que Ana, ela é casada com Eucana. Eucana, homem que veio da linhagem de Levi, homem separado e escolhido para trabalhar dentro do templo do Senhor, para cuidar das coisas do Senhor, carregar a arca, manter o templo organizado, limpo, manter a chama acesa, manter a lenha queimando sobre o altar. Isso aqui é muito interessante, porque Eucana, ele é da tribo de Levi. Mas se você parar para ler a história, Eucana, ele não exerce o seu ministério. Se você parar para ler o contexto da história, você não vai ver Eucana cuidando do templo do Senhor. Existe uma ordem que Deus deu a Moisés, dizendo: Moisés, fala para todo varão que é obrigatório eles subirem ao meu templo em adoração e sacrifício, pelo menos 3 vezes ao ano, que era simbolizando as 3 festas que haviam no templo do Senhor. Mas se você ler a história, Eucana sobe quantas vezes ao ano? 1 vez ao ano. Então aqui nós começamos a entender a realidade dessa casa e dessa família. Qual, Érica? Eucana, sacerdote do lar, cabeça da casa, responsável pela vida espiritual da sua família. Porque aqui nós entendemos que a linhagem espiritual é Deus, homem, esposa e filhos. Essa é a linhagem de Deus para a nossa vida. Deus acima de tudo. Abaixo de Deus, o sacerdote, o homem da casa. Abaixo do homem, sua esposa, a qual ele deve dar a sua vida por amor a ela. E a mulher, que é a guarda dos seus filhos. Aqui nós vemos que há um distúrbio nessa família. Porque Eucana não está exercendo o seu ministério, muito menos o seu chamado. Aqui nós entendemos que Eucana e a sua família está passando por uma frieza espiritual. Porque se há uma ordem dizendo suba ao templo 3 vezes ao ano e ele sobe apenas uma, simboliza o quê? Frieza espiritual. Forças espirituais se esgotando. É o mesmo de que a igreja ter culto 3 vezes na semana e você só conseguir vir ao domingo. Você só conseguir arrumar tempo para adorar a Deus um dia na semana. Tem gente que é 1 vez ao mês. A palavra de Deus vai dizer que Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina dava muitos filhos a Eucana, porém Ana não dava filhos. Era uma mulher estéril. Mas o mais lindo dessa mensagem é que Ana não nasceu estéril. Ana não nasceu com o seu ventre seco. A própria Bíblia vai dizer que Deus cerrou a madre de Ana. Deus cerrou a madre de Ana. Ana não nasce estéril, mas por um propósito maior, Deus cerra a madre de Ana. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual foi o sonho, o projeto que Deus barrou na tua história. Mas eu quero dizer para você que acima daquilo que Deus está tratando na tua vida, tem um propósito maior. Acima daquilo que o Senhor tem barrado de você viver, tem um
tua história. E você vai viver não aquilo que você quer, mas você vai viver aquilo que o Senhor tem sonhado e preparado para a tua vida. Aleluia! Deus cerra a madre de Ana. Deus cerrou. Agora a Penina vira a sua rival. A afronta, a humilha, zomba de Ana, mas o interessante é que todos os anos, quando Eucana ia subir ao templo, ele dava uma porção da oferta para Penina, seus filhos e as suas filhas. E a Bíblia vai dizer que para Ana ele dava porção dobrada. Mas por quê? Ele amava Ana. Então aqui nós entendemos o porquê da perseguição de Penina para com Ana. Porque o amor de Eucana não está sobre Penina, está sobre... Então aquilo que eu não consigo alcançar, ainda que eu seja alguém frutífera, alguém vai me incomodar pelo amor que ela carrega. Penina não alcança o amor do seu marido, ainda que ela gere o sonho dele. Mas Ana, mesmo não gerando, ela alcança o amor do seu marido. Eu não sei se você está numa fase de gerar ou não gerar, mas o amor do Senhor já te alcançou. O amor do Pai já te capacitou. O amor do Pai já supriu as suas necessidades. Aí você olha ao seu redor e diz: estão prosperando, mas se incomodam comigo. Estão crescendo, estão conquistando, mas mesmo eu não tendo o que eles têm, eles estão se incomodando com a minha presença. Mas por quê? Porque aquilo que você carrega é o que eles querem ter. Porque aquilo que eles têm inveja não é daquilo que você carrega com a sua força humana, mas é aquilo que você carrega dentro de você. Toda inveja que vem contra a nossa vida não é sobre aquilo que nós carregamos materialmente, mas é aquilo que nós carregamos espiritualmente. Pode não ter nada, mas se tem a presença do Espírito Santo de Deus, incomoda quem está ao redor. E Deus, Ele está brindando a tua casa. Deus, Ele está brindando a tua vida. Deus, Ele está brindando os teus filhos. Deus está brindando hoje o teu casamento contra toda inveja disfarçada de amizade, em nome de Jesus. Penina mora na mesma casa que Ana. Ela persegue, ela humilha e ela zomba do defeito que Ana aparentemente carregava. Mas aquilo que para o homem é defeito, para Deus é propósito. Aquilo que para o homem é fragilidade, para Deus é propósito. Aquilo que para o homem é dificuldade, para Deus é propósito. Pode estar no deserto, pode estar na dificuldade, o vento pode estar soprando, para os olhos humanos porque ainda continua adorando, mas para Deus, Deus está olhando e dizendo, é propósito sendo gerado para que a promessa seja executada sobre a vida da minha filha e do meu filho. Sabe o que é interessante aqui? Aquilo que era só de Ana não é mais só de Ana. O marido não é só de Ana. Ainda que a Bíblia diz que Eucana amava a Ana, Eucana não suporta o processo com Ana. Porque ainda que pessoas batem nas suas costas e digam, eu te amo, estou contigo, conta comigo. No dia da aflição vai sobrar você e Deus. No dia do desespero, é você e o Espírito Santo de Deus. Aqui nós temos a prova viva de Ana. Ana passou pelo processo de uma madre cerrada. Eucana teve a sua saída, que foi o quê? Penina gerando a sua descendência. Porque aqui nós aprendemos que por mais que a pessoa te ama, muitas das vezes ela não vai estar contigo no seu propósito, no seu projeto, no seu caminho, no processo, na dificuldade e muito menos na sua dor. Mas a presença do Senhor, ela basta sobre a tua vida. O Senhor, Ele é o suficiente para levar você até a promessa. A Bíblia vai dizer que, ainda que Deus cerrou a madre de Ana, Ana não tem promessa.
Você pode ler toda a história de Ana, você não vê Deus fazendo promessa para Ana. Você não vê anjo aparecendo para Ana e dizendo: Ana, aguenta o processo porque você vai gerar. É diferente com Abraão e Sara. Abraão e Sara, Deus visita Abraão e diz: Abraão, você vai gerar um filho. Existe uma promessa. Só que Ana não tem promessa. Ana não tem profeta entregando revelação para ela. Ana não tem anjo aparecendo e dizendo para ela que ela vai gerar. Ana tem apenas a sua fé. Enquanto muitos carregam promessas e estão prostrados, existem pessoas que estão à base da fé. E quem estiver à base da fé, Deus vai visitar com um milagre extraordinário. Ana não tem promessa, pastora. Ana não tem uma casa só dela. Ana não tem um marido exclusivo dela. Ana não tem filho. Ana não tem nada, senão a fé e a presença do Pai. Só que a Bíblia vai dizer, onde nós lemos, que Ana perseverava em oração. Esse é o segredo da mudança de Deus na tua vida. Estou cansado, mas eu permaneço adorando. Estou exausto, mas olha eu orando. Estou querendo desistir, mas a oração está em dia. Estou querendo pular do barco, mas eu ainda olho para o céu e dou um clamor. E Deus, Ele socorre. Ei, o segredo da tua vitória é permanecer adorando, independente do cenário a qual você está vivendo. Ana tinha todos os motivos de olhar para o céu e falar: eu não vou orar mais. Eu não vou para a igreja mais. Eu que não vou fazer mais sacrifício. Porque estou sendo humilhada, Deus cerrou a minha madre, Deus virou as costas para mim, Deus se esqueceu de mim. Que isso é muito desculpa nossa de hoje em dia, dessa geração. Deus renova suas promessas diariamente, pastora, sim ou não? E mesmo assim nós achamos que Deus nos abandonou e virou as costas para nós. E todos os dias Ele lembrando das promessas que Ele tem sobre a nossa vida. Nós precisamos criar raízes na presença de Deus. Nós precisamos ser mulheres posicionadas, mulheres com estrutura. Hoje de manhã eu estava ministrando numa consagração. E o que eu disse para uma das mulheres que estavam lá é: você é o ponto de equilíbrio da tua casa. O seu marido, ele pode acordar disturbado, perturbado, estressado, nervoso. Mas se você estiver estabilizado, ele não tem o poder de destabilizar a casa. Os teus filhos podem acordar ligado no 520, ultrapassando o limite humano. Porque muitas das vezes acontece isso. Mas se você estiver estabilizada, o teu filho não tem o poder de desestabilizar a tua casa. Mas vai você, não dá risada não, que eu vou saber que é você. Mas vai você acordar naquele dia estressada nível hard. Ninguém fica debaixo do seu teto, porque você é o ponto de equilíbrio. E se o ponto de equilíbrio está desestabilizado, a família fica desestabilizada. Os filhos olham e falam: hoje eu não saio do quarto. O marido olha e fala: nem almoçar em casa eu venho hoje. Porque o ponto de equilíbrio está desestabilizado. Ana estava passando por um processo muito doído. Ana estava passando por um processo muito sofrido. Só que a enfermidade de Ana ultrapassa o físico. A Bíblia vai dizer que Ana por várias vezes não comia e não bebia, porque a sua inimiga a afligia. Sinal de depressão. Ana, além de ela carregar sobre ela o fardo da infertilidade e de não alcançar o seu sonho, dela ainda vê o seu marido conquistando aquilo que ela tanto sonha com aquela que está como uma intrusa em tua casa, ela ainda se depara com uma depressão. Ana, ela passa esse processo todo, sofrendo
chorando, se arrastando. Mas a Bíblia diz, ela perseverava em oração. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como que encontra o teu emocional, o seu psicológico, o seu corpo físico. Eu não sei como você está aqui. Mas Deus, Ele te conhece o profundo da tua alma. E Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer, volte ao teu ponto de equilíbrio. É tempo de nos posicionar. Porque gente desestabilizada não vence guerra. E quando nós estamos numa batalha, nós precisamos estar posicionados. E o que é uma batalha, Érica? A dificuldade que você está passando é uma batalha. A prova, o deserto a qual você entrou é uma batalha. E você precisa estar posicionada. Porque se você estiver desestabilizada, você pode perder essa batalha. E Deus, Ele não te chamou para perder. Deus, Ele te chamou para ser mais do que vencedor. Em Cristo Jesus. Quando nós estamos desestabilizados, pastora, nós não conseguimos ouvir e entender a voz de Deus. Porque no nosso desequilíbrio, a nossa razão, ela grita mais alto. E quando eu dou espaço para minha razão, eu perco a razão. Quando eu dou espaço para minha razão, eu perco. É melhor eu perder a razão e ter paz do que insistir numa razão que vai desequilibrar o meu emocional. Ei, a palavra de Deus vai dizer que quem justifica a nossa alma é Jesus. O porquê que você quer se justificar ao homem se você tem um advogado que trabalha por você 24 horas por dia? Até Jesus não se justificava. Prova para mim, Érica, eu provo para você. João capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai se retirar junto com os discípulos. Por quê, Érica? Porque estão dizendo que ele batiza mais do que João Batista. Jesus, ele poderia se justificar. Ele é o mestre dos mestres, Senhor dos senhores. Mas ele vai olhar e vai dizer, eu me justificar para esse povo? Jamais, eu vou me retirar. Vocês não pegou. Até Jesus, ele se retira do meio da confusão, para não precisar se justificar, porque aquilo que está firmado em Cristo não se justifica, apenas mostra testemunho. Muitas das vezes nós perdemos batalhas, porque queremos nos justificar. Eu estou certa, você está errado, você só faz errado. E o interessante é que Ana, ela permanece em oração. A Bíblia vai dizer que eles vão subir ao templo. Ana, no meio do nada que ela tem, presta atenção nisso aqui. Ana, no meio do nada que ela tem, ela vai oferecer a Deus o seu tudo. Ela está dentro do templo. A Bíblia diz que o sacerdote Eli está sentado. E ela está orando, chorando. Porém, a sua boca se movia, mas não saíam palavras. E sabe o que é interessante? Ela vai fazer um voto com Deus. Porém, Ana não tem nada. Mas no meio do nada, Ana entrega tudo. Porque ela vai olhar para Deus e vai dizer, Deus, eu não tenho nada, mas se o Senhor me der um filho varão, eu entregarei ele ao Senhor. Sabe o que eu entendo aqui? O altar, ele não rouba, o altar multiplica. Ei, Deus, ele não toma, Deus, ele entrega em dobro. Ei, Deus, ele não rouba nada de ninguém. Deus, ele pega, ele multiplica, ele realiza sonho, ele direciona, ele guia e te leva à promessa. Ana, ela vai fazer esse voto, se o Senhor me der um filho varão, eu vou entregar ele ao Senhor. Ana não tem promessa, mas no meio do nada dela, ela entrega o seu tudo a Deus. E muitas das vezes, nós fazemos a mesma oração que Ana fez, mas quando Deus, ele nos entrega, nós não entregamos ao Senhor.
Por quê? Porque não confiamos na presença de Jesus. Vou simplificar para você. Culto de mulheres. Vamos lá entrar numa pauta muito importante. Senhor, me dá um marido para me casar. Senhor, eu quero um varão assim, assim, assim. Senhor, eu quero casar. Eu quero uma festa linda. Eu quero ter um casamento, formar uma família, ter os meus filhos comigo, ser uma mulher que vai gerar. Mas quando Deus, Ele te entrega e Ele te dá o marido, você se torna uma pessoa tóxica. É duro, mas vamos lá. Senhor, se o Senhor me der um marido, eu entrego o meu relacionamento ao Senhor. Aí Deus entrega o marido, a pessoa casa, reconstrói uma família. Mas quando vai morar junto, é uma perturbação. Por quê, Érica? É ciúme. Vê coisa onde não tem. E tudo aquilo que a gente vê onde não tem, o inimigo entende aonde ele tem que trabalhar. Aquilo que você tem mais medo de que aconteça na tua vida e você verbaliza, o diabo ele vai trazer à tona para tentar a sua vida e trazer distúrbio na tua história. Às vezes o cabra está indo trabalhar. Eu era isso, irmãos. Eu vou abrir aqui a realidade para vocês. Estamos em mulheres. Quando eu casei, eu era tão tóxica, eu era tão ciumenta, que eu sabia o horário que meu marido saía do serviço e eu sabia quanto tempo ele levava para chegar em casa. E ai dele se demorasse 2 minutos, 3 minutos a mais. Não tem trânsito, irmão. Eu era assim. Na minha casa não podia ter faca, porque eu era uma pessoa totalmente descontrolada, ciumenta excessivamente. Todas as vezes que havia uma discussão, a lá Érica pegando, fazendo teatrinho, e Deus olhando do céu e dizendo, isso aí não é minha serva não. Isso aí não é minha filha não, misericórdia. Não te ensinei isso não, minha filha. É triste, mas é real. Perde o respeito. E muitas das vezes o divórcio entra por falta de sabedoria nossa. Descontrole emocional. Não sabe ter uma conversa. Não sabe ter uma mesa. Não sabe ter um momento de intimidade, de conversar, jogar real. Sabe? Casamos, mas temos medos dos nossos maridos, medo de nos abrir, contar as nossas fragilidades, falar o que nós estamos sentindo. Mas Deus nessa noite te trouxe aqui para dizer, minha filha, não vai acabar em divórcio, porque eu vou te dar estrutura e sabedoria hoje. Um dia Deus olhou para mim e falou, quando você vai entregar o seu relacionamento para mim? Eu falei, amém, Deus. Eu entrego, dobrei meu joelho e eu fiz uma oração que eu quero ensinar para vocês. Vocês querem? Levanta a mão. Irmãos, aqui não é um culto normal, tá? Aqui é um culto para mulheres. Eu dobrei o joelho e eu falei, Deus, o marido é meu, mas o Senhor me deu. E eu entrego ele em tuas mãos. A partir de hoje, eu quero ser uma nova mulher. Se ele estiver fazendo coisa errada, eu entrego nas tuas mãos e o Senhor pode levar para morar contigo. Depois que eu fiz essa oração, pastora, a Érica mudou completamente. Porque quando eu aprendo a confiar em Deus, eu sei que aquilo que eu entrego está em boas mãos. Mas sabe qual que é a dificuldade? Eu quero lutar lutas que não são minhas com as minhas próprias mãos. É aí onde eu perco. Porque não é pela minha força, nem pela minha sabedoria, é pelo Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes, pedimos uma casa para Deus. Deus dá a casa. Aí nós falamos, Senhor, se o Senhor me der uma casa, eu entrego ela ao Senhor, vai ser tua. Mas quando o filho nasce e ele começa a fazer as artes de criança, não pode. Não pode entrar com o calçado. Não pode tirar as coisas do lugar. Não pode rabiscar. Aí vira contenda dentro da casa que você entregou para quem? Mas peraí, a casa não é de Deus? A sabedoria. Às vezes nós perdemos guerra porque queremos lutar com as nossas mãos.
Sabe por que nós devemos entregar tudo aquilo que nós temos ao Senhor? Porque quando o Senhor decidir tomar, nós não vamos parar no meio do caminho, porque nós sabemos que não é nosso, é dele. Às vezes nós nos apegamos àquilo que o Senhor nos dá, achando que é nosso. E quando Ele nos leva, nós queremos parar, desistir, abandonar, sair da presença. Quantas pessoas Deus deu a casa, passou um tempo, perdeu a casa, saiu da presença. Então quer dizer, a sua fé estava pautada naquilo que é material que o Senhor estava te fornecendo? Sabe o que é lindo? Em João 4, a palavra de Deus diz que Jesus vai olhar para aquela mulher samaritana e vai dizer para ela: ei, estou em busca de verdadeiros adoradores, que me buscam de coração, em espírito e em verdade. E o que é ser um verdadeiro adorador? É cantar mais bonito igual a Tâmeris? Essa voz angelical abençoada que ela tem? Não. Dedilhar as melhores músicas? Não. Tocar os melhores instrumentos? Não. Pregar a mensagem mais bonita, mais eloquente? Não. O que é ser verdadeiro adorador? Adorar a Deus acima de qualquer situação e circunstância. Eu perdi, continuo adorando. Eu conquistei, eu permaneço adorando. A enfermidade bateu na porta, eu estou adorando. A cura veio, eu permaneço adorando. Não importa o cenário, eu continuo adorando. Por quê? Porque eu sou um verdadeiro adorador. Mas muitas das vezes nós queremos adorar quando tudo vai bem. Mas nem sempre as coisas vão bem. Porque para chegar na promessa nós passamos por processo. E o processo ele não é feito de sorrisos e abraços. O processo é feito de solidão e choro, lamento. Muita entrega e oração. O processo, ele não vem para te matar. O processo vem para extrair de você o que você tem mais de melhor dentro de ti. Porque muitas das vezes nós entramos num lugar de conforto. Presta atenção nisso. Nós nos acomodamos ao cenário. Tá tudo difícil, mas eu tô acomodada, tá confortável. E Deus ele te coloca no processo para extrair de você aquilo que você tem de melhor, que você não está aparentando no seu conforto. Elias está lá no ribeiro de Querite, pastora, sendo alimentado pelo corvo e tomando água do ribeiro. Está muito fácil. É confortável, pastora. Enquanto muitos estão em busca de água, ele tem o ribeiro e o corvo sustenta. É confortável. É difícil? É. Está fugido? Tá. Mas é confortável. Mas olha Deus olhando para ele dizendo: ei, Elias, retira-te daqui e vai para Sarepta, por favor, que eu preciso extrair de você o seu melhor. Muitas das vezes Deus ele vai nos tirar do cenário de conforto para provar que nós podemos ir muito além daquilo que nós imaginamos. Ana está dentro do templo e ela oferece tudo aquilo que ela poderia ter. Não tem promessa, mas ela entrega tudo o que ela pode entregar. E sabe o que é interessante? Eli vai olhar para ela de longe e vai ter ela por embriagada. Vai dizer para ela: Ana, minha filha, aparta de ti o teu vinho. Passando luta em casa, sendo afrontada, afligida pela inimiga, e ainda quando chega no templo é julgada como embriagada. Olha o nível da situação que essa mulher está passando. Só que o interessante é o posicionamento dela. Ela vai olhar para o sacerdote, mesmo ele estando errado, ela vai dizer: não, meu Senhor. Não, meu Senhor. Humildade, equilíbrio, postura e sabedoria. Ainda que Eli tivesse errado sobre a conduta dela, ele ainda era o sacerdote daquele templo. Sobre ele acarretava as bênçãos sobre quem entrava e saía daquele lugar. Então vamos parar e vamos trazer para a posição original de hoje. Muitas de nós hoje, se ouvisse alguém olhando para nós e nos tendo como embriagada dentro da casa do Senhor, iríamos querer descer do salto e dizer: tá
o Senhor acha que é e pensa para falar assim comigo? Vou te colocar no meu joelho, viu? É ou não é, irmãs? Mas aquela mulher, ela se encontrou no seu equilíbrio, mesmo passando por um momento difícil. Ela permaneceu no equilíbrio a qual Cristo chamou ela para estar. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de rubis. Alguém que é comparada a uma pedra preciosa, ela vai permitir ter um comportamento de mulher barraqueira? Sim ou não? Ela vai se permitir ter um comportamento de uma mulher desequilibrada? Sim ou não? Não, porque ela entende que mais do que palavras lançadas, é o meu joelho dobrado em oração. Mais do que palavras lançadas, é o meu posicionamento. Esses dias o meu esposo estava ministrando, e algo que ele falou é muito interessante, que o escritor disse: pregue, 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 e se for necessário, abre a boca para falar. Sabe o que isso significa? A sua postura, a sua conduta, o seu caminhar fala mais do que 1000 palavras. É muito melhor uma mulher posicionada do que lançar palavras. É isso. Vocês estão pegando? Agora a Ana vai olhar para ele e vai dizer: não, meu senhor, a tua serva está amargurada de espírito. Ele vai olhar para ela e vai dizer: ei, minha filha, acalma o teu coração, que o Senhor Deus te conceda a tua petição. Se Ana tivesse decidido responder de uma forma totalmente diferente, ela iria sair daquele templo sem um milagre, sem a sua bênção, sem a sua realização. Mas a Bíblia diz que por conta da conduta que Ana teve de humildade, Eli vai lançar sobre ela: que o Deus te conceda a tua petição. E a própria palavra vai dizer que naquela mesma noite, o Senhor se lembrou de Ana. Não foi no outro dia, não foi na outra semana, não foi no outro mês. Naquele mesmo dia, o Senhor se lembrou de Ana. E sabe o que é lindo? Ana entra no templo cabisbaixa, com um olhar triste, depressiva, ansiosa, amargurada, desesperançosa. Mas a Bíblia vai dizer que quando ela conversa com Eli, ela sai do templo com um semblante bonito, feliz e um sorriso no rosto. Comeu e bebeu, aleluia, glória a Deus. Quem vai comer e beber nessa noite? A sua tristeza, o seu momento, o seu cenário, ele não vai levar a tua história para a morte, mas é Deus gerando em você um propósito maior do que aquilo que você imaginou. Para nós correr para o fim, o interessante é, quem sabe Ana olhava Penina e desejava ter os filhos que Penina tinha. Quem sabe você chegou aqui, olhando para o vizinho, todo torto, desconcertado, fora da presença, conquistando, crescendo, prosperando, e quem sabe a sua vida está paralisada. Mas eu quero dizer para você, apenas permaneça no processo, porque Deus, Ele está gerando em você aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que o poder do homem não gera, aquilo que a posição humanitária não pode oferecer a você. Ana poderia olhar os filhos de Penina e desejar ter eles, e Deus olhando e dizendo: Ana, o que eu tenho para você é muito melhor, é muito maior, é muito grandioso, é poderoso, porque vem do céu, aleluia. Aleluia. Um ponto importante: Eucana estava fora da presença, mas Deus vai tratar na vida de quem? De Ana. Mas por quê? É mais fácil tratar em quem ainda permanece orando, pastora, do que quem pulou do barco, quem abandonou a chamada, quem saiu do ministério. Ei, Deus olhou para Eucana e disse: você não quer exercer aquilo que eu te chamei para exercer? Tudo bem, mas de Ana eu vou gerar alguém que vai substituir aquilo que você está negligenciando.
Quem sabe você está aqui dizendo: Érica, o meu marido não quer nada com Jesus, os meus filhos estão perdidos e Deus está cobrando de mim. Continue no processo, porque Ele está gerando em você. Ele está gerando em você. Ele está executando em você. Ele está liberando sobre você. E através da sua vida, aqueles que te rodeiam, aqueles que te cercam, vão poder contemplar a grandeza do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que Ana vai gerar Samuel. E ela vai gerar quantos filhos? 7 filhos. Uma mulher que não tem promessa. Uma mulher que não tem profecia liberada. Uma mulher que não teve encontro de anjo nem de profeta, mas que alcançou misericórdia de Deus, porque perseverou na oração. Tá difícil? Continue orando. Tá complicado? Vai pro joelho. Ei, não tá aguentando? Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que te sustenta. É no dia da tua fraqueza que Ele te faz forte. É no dia que você quer sair do barco que Ele vem andando no meio do mar e acalmando a tempestade. O Senhor não te abandonou. Ele está olhando. Ele está onde Ele sempre esteve, no controle da tua história. Se coloca de pé nessa noite. Quem vai sair daqui gerando o seu milagre? Permaneça no processo. Porque Deus está gerando algo muito maior sobre a tua vida. Samuel foi gerado. E Penina não teve a capacidade humana de carregar o que Ana carregou. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não olhe para a retaguarda, mas olhe para o alvo. Porque é no alvo que você vai encontrar aquilo que você precisa e necessita. Tamiri, você pode adorar a Deus? Você pode adorar? Fecha os teus olhos nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Fala com o Senhor teu Deus nessa noite, porque Ele está aqui para curar a tua alma. Essa manhã eu estive ministrando sobre a mulher do fluxo de sangue. E algo que Jesus falou e liberou sobre a vida dela é: vai em paz. A tua fé te curou. A tua fé nessa noite, ela tem o poder de mudar a tua realidade. Qual é o tamanho da tua fé nessa noite? Qual é o tamanho da tua crença no teu Deus nessa noite? Ele está aqui para liberar aquilo que você precisa. Então fala com Ele nessa noite. Abra a tua boca e diga para o Senhor aonde está doendo, aonde está a enfermidade, aonde está a dificuldade, aonde você está sofrendo, qual a área que tem aprisionado e arrancado de você a tua paz. Fala para o Senhor nessa noite, Ele está aqui para te ouvir e te